Muito bom dia. A partir da fábrica de unicórnios no Beato, em Lisboa, debatemos os zeros e os uns do digital, da tecnologia, da inovação e também do empreendedorismo. Ligue, está no ar o Contracorrente, até ao meio-dia. Pode participar através do 91002 4185. Não existem povos mais inovadores que outros, mas existem condições que afetam os resultados dessa inovação. Uma cultura laboral e social em que não exista o medo de confrontar o poder, a par de não se temer o risco e a incerteza, são determinantes para se criar um ambiente favorável à inovação e ao empreendedorismo. José Manuel, bom dia. Com isto tudo, queres dizer que vens desfazer aqui a ideia do gênio solitário, é isso? Sim, quer dizer, o género solitário é uma coisa muito interessante, mas não funciona, digamos assim. Quer dizer, permite por vezes grandes inovações, coisas completamente novas, mas se não houver a seguir a capacidade de escalar as ideias não vão muito longe, não é? Portanto, e nós temos talvez os melhores exemplos dos últimos anos, são quase todos, para não dizer, são quase todos, enfim, a gente não sabe bem o que se passa no Oriente, onde há muita coisa que está a acontecer, mas fica mais longe de nós. Mas vem quase tudo dos Estados Unidos, vem muito pouco da Europa, e algumas das grandes diferenças que nós percebemos que existem não têm apenas a ver com a capacidade que os Estados Unidos têm tido de atrair talento, e atraem talento, roubando um pouco a todo lado, não é? Vindo buscar pessoas, muitas delas nós até começamos a formar em Portugal, na Europa, e que vão por lá e já não voltam, e ficam por lá, e isto começou a acontecer há umas décadas atrás, e basta olhar para uma coisa que é, olhem para a lista dos prémios Nobel e vejam qual é a percentagem de ou americanos ou outros cidadãos que trabalham em universidades americanas, e comparem depois com aquilo que são os que trabalham noutras universidades, noutros locais, noutros sítios. E depois há outra coisa que também que eu aí acho que é uma cultura muito distinta, tem a ver com a cultura do risco, a possibilidade de correr riscos. Quer dizer, costuma-se dizer que quando se é mais velho é-se mais prudente. E isso é vantajoso, para quando se é mais velho, nós temos mais cuidado, mas a capacidade de repente, apostar tudo em coisas que podem parecer disruptivas e novas é muito menor. E uma das grandes diferenças que existe entre a Europa e Portugal, em particular dentro da Europa, mas na Europa em geral, para os Estados Unidos, é o chamado chamado financiamento da inovação, designadamente através de estruturas de capital de risco. E isto não se resolve, ao contrário às vezes do que é o discurso europeu, não se resolve com subsídios. Não se resolve com subsídios, porque a capacidade é extraordinariamente diferente. Eu vou, nesta introdução, como temos um convidado... Hoje estamos aqui numa gestão de tempo especial. Uma gestão de tempo especial. Não vou dizer muito mais, mas vou só dar um pequeno exemplo que tem a ver com questões destas. A Europa está a ficar para trás, não há nenhuma grandes dúvidas sobre isso, pelo menos naquilo que eu tenho podido perceber em tudo o que respeita à inteligência artificial e à utilização da inteligência artificial. E uma das coisas que é necessário para desenvolver modelos de inteligência artificial é uma capacidade de computação absolutamente descomunal. As empresas europeias, mesmo sendo grandes, têm muitas vezes dificuldade para consegui-lo. E então, os países europeus, mesmo sendo relativamente ricos, têm também às vezes dificuldade para chegar lá. E, portanto, a Europa tem desenvolvido alguns projetos ditos europeus para criar ela, a Europa, essa super capacidade de computação. Eu estava a ouvir isto com interesse e tentar perceber onde é que isto vai, e de repente lembrando-me, por esses dias vi uma fotografia, um tweet, como se dizia antigamente, agora não sei como é que se diz, um X, não, é assim um bocado esquisito. Vi um tweet em que me aparecia um pequeno vídeo de um supercomputador que estava a ser construído, mas que era uma coisa que tinha, era um hangar de aviões, uma coisa assim desse género, cheio de prateleiras com aquelas ligações, tudo aquilo, chips, e que são micros, não é? Até ao teto, que nunca mais acabava, olhava para aquilo e dizia assim, quem é que está a fazer isso? Quem estava a fazer isso era um destes inovadores mais conhecidos da atualidade,
que uns meses antes tinha dito isto é melhor parar com a inteligência artificial durante 6 meses, porque isto pode ficar desregulado. Como não parou, ele também não parou e fez este investimento. Chama-se Elon Musk. Elon Musk está muito nos noticiários ultimamente, mas a forma como ele foi conseguindo sempre financiar projetos que eram considerados impossíveis, quem é que há 5 anos diria que era possível, que o programa espacial americano dependesse de uma empresa privada e dos foguetões dessa empresa privada? Eu acho que ninguém, não é? Se nos dissessem isso, nós dissemos, vocês são malucos. Há a NASA, não é? Sim. E a NASA é a América. Quer dizer, e há não sei... Quer dizer, pronto. E eu acho que isto é uma grande diferença, faz grande diferença. Nós, sendo pequenos, para coisas de grande dimensão, e estamos numa fábrica de unicórnios, e tudo o que é unicórnio é uma grande dimensão, portanto, não nos chega a ter o gênio da lâmpada, não é? Não nos chega ao gênio da lâmpada. É preciso depois um ambiente em que essas ideias se desenvolvam, e desse ponto de vista instituições como estas são importantes, mas depois é preciso uma escala que é muito complicada de atingir. Não em Portugal, só Portugal é praticamente impossível, e mesmo na Europa está a ser difícil. Eu já vou depois contar outras histórias que me deixaram muito arrepiado. Eu estou a ler um livro sobre a Alemanha que me está a deixar ficar aterrorizado, mas pronto. Da Alemanha de hoje em dia. Já lá? Da Alemanha de hoje em dia. Então isso é mesmo, está prometido, José Manuel, vamos falar, porque temos mesmo aqui que aproveitar, e já temos dois convidados, Gil Azevedo, o diretor executivo da fábrica de unicórnios de Lisboa, e Pedro Santa Clara, com o relógio, a olhar aqui para o relógio, é fundador da Escola 42, que forma programadores, e também do projeto educativo TUMO, é assim se estou a dizer corretamente. Bem-vindos e obrigada, Pedro Santa Clara. Vou aproveitar os 5 minutos, respeitando bem. Partimos pelo princípio, não basta então só uma boa ideia, é que associamos muito os unicórnios a uma ideia genial, à lâmpada que se acende e que tudo se faz a seguir. Não, claramente não basta. Há uma frase que eu gosto muito que diz qualquer coisa como uma boa ideia sem execução é um sonho. Ideias há muitas. É como os chapéus. Exatamente. Aquilo que de facto diferencia o impacto é a capacidade de execução. E depois a capacidade de crescimento. Aquilo que temos tido pouco na Europa, em Portugal. Portugal tem um caso especialmente bom dentro da Europa em termos de número de startups que tem conseguido desenvolver e até de chegar ao estatuto de unicórnio, mas depois há uma fase de crescimento em que a fragmentação dos mercados europeus, de certa maneira a falta de capital especializado que fomenta o crescimento, não permite dar o salto para de facto criar enormes empresas, que é o que temos visto nos Estados Unidos. E se olharmos hoje em dia para a lista das 25 maiores empresas do mundo, só vou errar uma europeia. Todas as outras são americanas, talvez haja 2 ou 3 chinesas à mistura. E isto é um problema terrível da Europa. É um problema da Europa. Não podemos aqui pensar que Portugal pode escapar a este contexto. Não, dificilmente escapa em muitos setores económicos. Neste também temos mesmo que pensar isto de uma forma mais integrada. Não, quer dizer, eu acho que Portugal pode fazer muito, pode e deve fazer muito pelo seu lado para desenvolver ainda mais este ecossistema de startups. Há muitíssimo para fazer. Portugal tem alguns ativos muito importantes. Muito deste capital de startups é móvel. E Portugal é um sítio agradável para se viver, é um sítio agradável para se vir criar uma startup, tem bons recursos de pessoas, de infraestruturas, tem ativos às vezes que nos esquecemos, mas que são muito importantes. Temos uma zona horária próxima dos Estados Unidos, é um sítio bom para se fazer muitos projetos. E de facto, se compararmos, por exemplo, com Espanha ou com a Itália, Portugal tem mais startups do que esses países que são muito maiores que nós. Portanto, é talvez dos desenvolvimentos mais notáveis em Portugal dos últimos anos. E ainda mais recentemente há aqui um intangível que é, pela primeira vez, o país está na moda, ou pela primeira vez desde 1500, o país está na moda. Eu vivi muitos anos nos Estados Unidos, tenho muitos amigos que de repente Descobriram. E têm vontade de viver Portugal. Quer dizer, o país de repente tornou-se credível. Haver uma empresa portuguesa praticamente em qualquer setor
passou a ser credível e há muito pouco tempo, há 10 anos atrás, não seria. Se amanhã anunciarmos um foguetão português, já não é um motivo De estranheza. de estranheza. Anunciámos um ChatGPT português. Isso é possível? O que é que isso pode constituir? Bem, não faço ideia. Eu vi só os headlines do Primeiro-Ministro a falar disso. Claro que é possível. Quer dizer, o ChatGPT, quer dizer, o próprio do ChatGPT também fala português e também leu toda a literatura disponível em português que exista na internet. Mas, obviamente, podemos especializá-lo, podemos treinar este motor de inteligência artificial com mais informação portuguesa e torná-lo mais relevante para aplicações portuguesas, por exemplo, na área da educação. A educação, e estamos com mesmo 2 minutos para isso, o Pedro Santa Clara diz que a revolução tecnológica tem de começar na escola. Como é que estamos aí? Eu acho que estamos bem. O exemplo, enfim, da 42 e do túmulo são excepcionais, quer dizer, e para termos a noção de quão importantes são, só nas últimas 2 semanas tivemos aqui ontem um governador de um estado brasileiro que quer ir fazer o túmulo 42 no seu estado e quer o nosso apoio. Tivemos o presidente da Câmara de Buenos Aires que quer fazer 3 centros de túmulo na sua cidade. Estamos a trabalhar com uma grande fundação para desenvolver centros de túmulo em Espanha. Portugal, nesta área, está um pouco à frente de muitos destes países e isso é bom. Falta fazer muito, quer dizer, a educação portuguesa, que fez um progresso extraordinário nos últimos 40, 50 anos, tem também problemas muito fortes, é ainda muito desigual. Temos uma grande mismatch entre os alunos que estamos a formar e as necessidades da economia, e depois, obviamente, temos restrições. A mais evidente é a falta de professores e é difícil vislumbrar como é que vamos criá-los de um dia para o outro e, portanto, acho que há uma abertura, uma oportunidade muito grande de utilizarmos tecnologia para desenvolver melhores modelos pedagógicos, que é o caso da 42 e do TUM. E eu aqui quero ser cuidadoso. Eu, quando falo de tecnologia, não é a proliferação de ecrãs, não é ter miúdos agarrados ao telemóvel de todo. Então é simplesmente usar tecnologia, plataformas digitais, para conseguir escalar modelos pedagógicos que nós conhecemos há 100 anos, que são os mais eficazes, de aprender fazendo, aprender uns com os outros, criar uma experiência de aprendizagem que seja mais motivadora e que leve os alunos a ter iniciativa e responsabilidade naquilo que estão a aprender. Claro que sim, que há computadores, mas aqui no TUM, por exemplo, temos jovens dos 12 aos 18 anos a aprender áreas que vão desde a música, a fotografia, o cinema, a animação, a programação, a robótica, o desenvolvimento de jogos, o design, que são todas áreas criativas, obviamente, que utilizam ferramentas tecnológicas. Mas a ênfase é na criatividade e na forma como se aprendem estas áreas, como se desenvolvem como pessoas, como finalmente estão a aprender a aprender. Ou seja, dar-lhes mais literacia desta área também. Literacia parece-me escasso, quer dizer, literacia parece, bem, agora houve aqui uma introdução a um tema. Não, é de facto as pessoas serem capazes de utilizar as ferramentas mais sofisticadas para desenvolver os seus projetos criativos pessoais. E ao alargar isto a uma fatia substancial da população, estamos a criar os futuros empreendedores, as pessoas que pela sua experiência passada desenvolveram a autoconfiança, a resiliência, a criatividade, a capacidade de colaborar uns com os outros, todas aquelas competências humanas que verdadeiramente fazem a diferença para sermos capazes de ir lançar um projeto novo. Mais uma vez, não é um tema de ideia, é um tema de ser capaz de criar uma equipa, ser capaz de ir buscar capital, ser capaz de desenvolvê-la até chegar ao mercado. E isto exige uma mudança de mentalidade, exige alargarmos muito mais o escopo da educação para poder desenvolver todos esses futuros empreendedores.
Pedro Santa Clara, a conversa ia estender-se, mas aqui vamos respeitar o horário a que nos comprometemos. Muito obrigada por ter entrado aqui no Contracorrente. Gil Azevedo, só esta ideia, porque o José Manuel quer ainda falar aqui do caso alemão, esta ideia de que uma ideia que não passa de uma ideia é um sonho, como é que isto depois se transfere? A fábrica dos unicórnios tem resposta para isto? Ajuda a concretizar uma boa ideia? Muito bom dia também. Bom dia. E obrigado pelo convite para estar presente. De facto, a fábrica de unicórnios, como o nome próprio indica, o objetivo é ser uma fábrica, é ser a capacidade de pegar num empreendedor que tenha uma ideia e ajudar-lhe a dar os passos corretos, ou se pensarmos num ambiente fabril, uma linha de montagem, uma linha de montagem, uma cadeia. que consiga fazer os passos que o Pedro referiu, portanto, começar a desenvolver um produto que seja um piloto, ter as primeiras fontes de financiamento, começar a procurar um mercado, começar a procurar os primeiros clientes. A partir do momento que encontra aqui, e na gíria aqui das startups, usa-se muito o termo Product Market Fit, que é conseguir encontrar um mercado e um produto em que faça sentido. E a partir desse momento começar então a escalar, que o José Manuel falou, e bem, de facto, a inovação só surge quando de facto se escala. E portanto, aqui também a Fábrica de Unicórnios, a grande mudança que fizemos aqui nos últimos 2 anos no panorama português foi começar de facto a pôr aqui um enfoque muito grande na parte de expansão internacional. Portanto, startups ou empresas tecnológicas já tinham aqui um produto e um mercado que possam então escalar a uma escala global e então tornarem-se aqui grandes empresas irrelevantes a nível internacional. Já há casos de sucesso? Nós já temos vários casos de sucesso, portanto o nosso foco tem sido de facto esta parte da expansão internacional. São processos que obviamente demoram o seu tempo. Nos Estados Unidos um unicórnio demora em média 7 anos e meio a ser desenvolvido. Na Europa, dados os nossos constrangimentos, há de ser um pouco mais. Mas temos aqui já no nosso conjunto de startups e nós apoiamos este ano. Só porque penso que uma parte dos ouvintes não saberá qual é a definição do unicórnio. Portanto, um unicórnio, e é uma boa pergunta que estamos aqui a falar hoje muito da fábrica de unicórnios. É uma coisa que não existe, não é? Enfim, é um animal mitológico. Um campesinho. É um mito. Na gíria das empresas tecnológicas, é uma empresa que tem uma avaliação superior a $1.000 milhões. Portanto, quando passa essa barreira, e é uma barreira que foi colocada para simbolizar ser uma empresa já de facto de escala global. Portanto, quando chega esta valorização, é considerado um unicórnio. Para nós, obviamente, a Fábrica de Unicórnios é esta ambição de tornar empresas globais. Depois chegam a estes $1.000 milhões, ainda bem, mas o objetivo é conseguirmos criar aqui inovação que possa escalar e que possa ter impacto a nível global. Ora, aqui estamos a falar, e aliás eu tomei nota aqui dos constrangimentos da Europa, não sei se é desses constrangimentos, José Manuel, que são esses constrangimentos que te arrepiaram nos casos que queres trazer aqui. Tem a ver com isso ou não? Sim. Eu vou ler aqui uma frase que acho que de alguma forma ajuda a perceber alguns dos nossos constrangimentos na Europa. Portanto, as startups precisam de apoio e habitualmente precisam de mercados capitais fortes. Portanto, e depois precisam de ser deixadas com alguma margem de liberdade e não serem limitadas pela burocracia. Há um ambiente em que, portanto, existir é possível apoiar novas empresas, em alguns países, claro, em alguns ambientes, mas é difícil que isso aconteça para startups. Primeiro, se não existir o chamado venture capital, portanto, capital de risco. Capital de risco é uma coisa diferente daquilo dos bancos, não é? Portanto, um banco tem uma lógica diferente ao emprestar dinheiro do que tem uma empresa de capital de risco. Uma empresa de capital de risco sabe que vai perder dinheiro na maior parte dos empréstimos que faz para ganhar muito dinheiro quando aparece um unicórnio. Pronto, é esta a lógica. A lógica de um banco, até porque tem lá o dinheiro, de pessoas comuns, não tem lá o dinheiro de investidores que têm uma mentalidade diferente, designadamente uma mentalidade de risco diferente. Um banco tem outra lógica.
Portanto, e nós sabemos, como clientes dos bancos, que se fizermos um empréstimo, por regra temos de dar garantias. Qual é a garantia que pode dar uma startup? Que é apenas uma ideia, muito dificilmente, não é? Portanto, a lógica é outra. E nós não temos em Portugal e na Europa mentalidade de capital de risco. Achamos que muitas coisas dessas se resolvem às vezes com políticas públicas, com subsídios. Esquecemos de duas coisas que são muito importantes. É que, primeiro, os subsídios, no caso da Europa e em Portugal, porventura mais do que na Europa, vêm quase sempre agarrados a muita burocracia, muitas obrigações. E o que é que implica ter burocracia e obrigações? Implica ter dimensão para ter gabinetes jurídicos, gabinetes de economistas, gabinetes de advogados, gabinetes disto, daquilo e daquele outro, para conseguir ir buscar o dinheiro que está lá, está nos programas, às vezes, e está no nosso PRR, muitas vezes, mas depois quando vamos ver quem beneficia, ou é quem conhece os atalhos, e os atalhos não são talvez a forma mais recomendável, quer dizer, talvez possa haver startups de atalhos, a gente aí era capaz de funcionar. Ou então é pronto, porque tem dimensão para conseguir preencher a papelada toda corretamente, corrigi-la, litigar quando há situação para litigar. Isto já não agora acrescento não só ter essa dimensão, como ter o tempo que tem que esperar. Exatamente, o tempo aqui também é muito importante, como é óbvio. Esta frase que eu comecei a ler e depois fui acrescentando umas coisas, é uma frase do tal livro que eu referi, que é um livro de um dos mais prestigiados juristas de economia da Europa, chamado Wolfgang Munchau, que escreve no Financial Times, ele é de origem alemã, e acabou de publicar um livro chamado Caput, sobre o fim do milagre alemão. E eu pus-me a ler o livro e de repente comecei a encontrar algumas coisas em que por acaso até estamos melhor. Por exemplo, Nós, Portugal, em comparação com a Alemanha? Nós ainda estamos melhor em comparação com a Alemanha. Por exemplo, temos uma infraestrutura digital que é melhor que a alemã. A infraestrutura digital alemã, ele conta aqui uma história que é... houve um ministro no governo da Alemanha que pediu para não lhe passarem chamadas para o carro, porque as chamadas no carro caem porque a cobertura da rede é má. Ora, isto em Portugal já não acontece, não é? Já não acontece, ou não acontece com aquela frequência. A cobertura por fibra óptica, em percentagem, é muito menor que a nossa. Há até uma outra história que ele conta, enfim, um fotógrafo que estava numa zona relativamente remota, mas não muito remota, da Alemanha, nada na Alemanha é muito remota, apesar de ser um país grande, não é? Não estamos a falar dos Estados Unidos. Tinha um pacote de fotografias, era um fotógrafo profissional, que pesava 4 gigas. 4 gigas é, para se ter uma ideia, se fizermos download de um filme da internet, habitualmente um filme tem 4 gigas, portanto, e sabemos que fazemos aquilo, vamos a descarregar e ao fim de poucos minutos, se tivermos uma boa ligação em casa, se tivermos fibra óptica, está resolvido. Ele fez o seguinte, pôs o filme a descarregar ao fazer upload primeiro e depois a seguir descarregar do outro lado, mas a fazer upload para a internet para enviar para o seu cliente, e como o cliente era a 10 km de distância, ele preparou um cavalo para levar o DVD. E o cavalo teve tempo de ir e voltar e o upload ainda não tinha acabado. Portanto, isto demonstra o estado de... Isto aconteceu por erros de políticas públicas, que apesar de tudo nós, esses erros, não cometemos em Portugal, mas aconteceu também pela forma como a economia foi protegendo os grandes. No caso da Alemanha, protegendo a grande indústria automóvel, quer dizer, aquilo que um dia foi dito nos Estados Unidos que era o que é importante para a General Motors, é importante para os Estados Unidos, na prática não foi aplicado, mas na Alemanha é capaz de dizer o que é importante para a Volkswagen ou para a Mercedes é importante para a Alemanha, foi sempre aplicado. Portanto, e o que isso foi fazendo foi criando capacidade de adaptação. Nós, na semana passada, ou há 15, já, enfim, recentemente, fizemos um programa a propósito das crises na Volkswagen e na crise da Alemanha. E porquê? Porque vão ter que ser despedidos trabalhadores, encerrados fábricas, não sei o que mais. Ora bem, e na altura referimos que uma das coisas que funcionou bem no modelo alemão foi a chamada cogestão. Portanto, a gestão que é feita
com os sindicatos que têm representação nos conselhos de administração. Ora, aqui há uns 10 anos atrás, houve um CEO da Volkswagen que quis fazer uma reestruturação semelhante àquela que vai agora acontecer em situação de pré-catástrofe, porque queria adaptar-se, nomeadamente à chegada dos automóveis elétricos, e perdeu a votação no Conselho de Administração, designadamente porque isso implicava uma reestruturação com dispensa de trabalhadores, e os trabalhadores bloquearam. Portanto, não foram só eles, também os acionistas, mas ali o fator fundamental foi esse. Portanto, há modelos que nós criamos na Europa que são muito, muito confortáveis, ou melhor, que foram muito confortáveis para as pessoas que hoje têm média de idade para cima, mas que são muito pouco confortáveis para quem está da média de idade para baixo, porque são pessoas que querem fazer coisas diferentes e novas. E eu acho que isso é algo que temos que compreender. Eu penso que a primeira vez tive uma conversa um bocadinho mais longa com o Pedro Santa Clara, que imagino que a maior parte das pessoas não conhece tão bem como eu conheço. Foi assim, talvez, não sei, já não sei situá-lo exatamente no tempo, mas talvez uns 15 anos, em que ele me disse: eu queria-te apresentar um projeto, gostava que me viesses conhecer o projeto. E eu lembro-me, fui ter com ele, um edifício muito bonito que existe, penso que até Prémio Valmor, que fica não muito longe, fica ali entre o Corte Inglês e o Supremo Tribunal de Lisboa, e o Tribunal de Justiça de Lisboa, e que era na altura o edifício onde se realizavam os mestrados da Universidade, da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. E o projeto dele era fazer carcavelos. Portanto, aquilo que tens lá no teu concelho. Tenho lá ao meu casa, lado, os meus vizinhos. Os teus vizinhos. Portanto, ele disse: há aqui uma oportunidade, portanto, naquilo que toda a gente via que era um problema, que era o novo sistema das licenciaturas de apenas 3 anos, e, portanto, o sistema de Bolonha. Mas há aqui uma oportunidade porque, a seguir, ninguém vai querer ficar só com 3 anos, vão querer ter 5 anos, portanto temos uma oportunidade nos mestrados e, portanto, quem chegar primeiro, o first comer, como se costuma dizer, vai ter vantagem, e o que eu quero é ter um sítio para ser uma das melhores escolas de negócios da Europa, atrair alunos de toda a Europa, e para isso preciso não posso fazer isto aqui em Campo de Ourique, portanto tenho que ir fazer para outro sítio. Campo de Ourique não, Campolide, em Campolide, não posso fazer em Campolide, tenho que ir fazer para outro sítio e tal, e pronto. Mas como é que é possível? Onde é que vais buscar dinheiro? Como é que, apesar de tudo, tinha sido uma lei que dava às universidades uma autonomia diferente, e que já não era, que elas usaram muito mal a maior parte delas, a maior parte do tempo, mas na altura havia a possibilidade de transformá-las em fundações, houve imensa oposição a isso, mas a Universidade Nova tinha-se transformado em fundação, podia buscar outro tipo de financiamento e fez aquilo que hoje em dia é indiscutivelmente uma história de sucesso. Portanto, Pedro Santa Clara depois partiu para outros projetos, fez como tu referiste, o 42 e o TUM, portanto, que não têm a mesma dimensão e são menos conhecidos, mas têm outro tipo de importância. E há um potencial de internacionalização, como acabamos de perceber. Sim, o 42 também veio de outro país, portanto é algo que começou noutros países, mas que foi bem feito em Portugal. E não temos de ter problemas com isso, não é? Portanto, importar boas ideias também é bom, não é? Portanto, como é óbvio. E aqui o que há é, quer dizer, naquele caso concreto, felizmente houve um número suficiente de empresas que permitiram que se construísse aquele campus. Felizmente temos uma praia em frente onde os alunos têm uma coisa. Felizmente o projeto foi bem feito, até há um túnel que passa diretamente das salas de aulas para a praia, para quem quer fazer surf entre duas... Vimos muitos fatos de surf a secar ali naquelas janelas. Portanto, naquelas janelas, e portanto, mas isso depois o que aconteceu? Ali tudo está a correr bem, depois aconteceram 2 coisas muito curiosas, que foi, primeiro, um movimento contra o que é isto de começar a ensinar inglês em escolas portuguesas. Que ainda não morreu, ainda há pessoas aí a resistir como verdadeiros, nem sei bem, como verdadeiros últimos moicanos a essa ideia. E depois há o efeito cópia, só que o efeito cópia já não... A cópia não é a primeira ideia, e portanto, e desse ponto de vista, às vezes podemos ter boas ideias cedo demais, também acontece, e portanto não chega no tempo certo, mas não podemos é matá-las, portanto, e é preciso dar condições para que elas se desenvolvam. E desse ponto de vista, aquilo
que me parece que muitas vezes nos limita mais, voltando a esta frase, é por um lado, resolver um problema que não está resolvido basicamente na Europa, que é o problema do financiamento em grande escala, para projetos de grande escala, não está resolvido, porque se não está resolvido na Alemanha, esta frase era do tal livro escrito sobre a Alemanha, se não está resolvido na Alemanha, onde é que estará? E devo dizer que aquilo que neste livro se escreve sobre a evolução do sistema bancário alemão é de ficar de cabelos em pé, portanto, e nós tínhamos a ideia que ocorreram muitos desastres na banca europeia, mas na Alemanha não. Desenganem-se. Não é verdade, não foi isso que aconteceu, e a situação tem tantos lados parecidos, tantos lados de concubinato com o poder político que até é feliz. E por outro lado precisamos de menos burocracia. Há pessoas a dizer isso aí, não é? Portanto, o Mário Draghi escreveu agora um relatório a dizer isso. Mas eu tenho quase certeza absoluta que nós, quando chegarmos ao fim, daqui a uns anos, quando olharmos para trás, vamos ter mais burocracia do que temos hoje. Porque essa é a inércia e a lógica que está dentro dos nossos sistemas. Não sei, porque é uma das coisas que também, enfim, toda a gente está a ver com um ar de pânico, quase, a nomeação do Elon Musk para aquele lugar na administração americana. Eu não faço ideia se ele vai ter algum sucesso e o que é que vai acontecer. Agora, não sei se a ideia de reduzir o tamanho da administração num terço faz sentido. Mas ele não, o projeto, a encomenda que lhe foi feita não foi essa. A encomenda que lhe foi feita foi também reduzir a quantidade de papéis e de burocracia e de red tape, como eles dizem em inglês, que é necessário para tudo. E nós sabemos que eles têm muito menos do que nós. Portanto, será que isso nos vai convencer a nós a mudarmos as nossas lógicas? Boa parte desta burocracia acontece porque há medo do risco, voltando ao tema do risco, sobretudo de um risco que a maior parte das vezes esta red tape não resolve, que é o risco dos atalhos. E os atalhos têm outro nome mais feio, que é chamado corrupção, ou empenho, ou cunha, ou o que tu quiseres, mas que não são as formas de garantir que há caminho para a inovação. Porque quando há... Quem tem vantagem sempre na guerra dos empenhos e das cunhas é quem já está. Porque esse é que tem o número de telemóvel do ministro, ou do Presidente da Câmara, ou do assessor do Presidente da Câmara, do assessor do ministro, e vão resolvendo os problemas assim, porque quem não tem, quem chega de novo, quem tem 21 anos, quem tem 22 anos, quem tem 23 anos, não consegue, a não ser que esteja em famílias, às vezes. Mas isso também é outro problema, que é a eternização das mesmas famílias. A não ser que tenha um tio ou um padrinho, ou não sei o que é que lhe faça o telefonema, não consegue sair da cepa torta. E eu acho que temos que olhar para isto desta forma e achar que vale a pena correr o risco de vez em quando, eu vou dizer uma coisa que é provavelmente muito contracorrente, de vez em quando termos dinheiro mal encaminhado para quem não merece, do que acabar por usá-lo mal em projetos que estão todos certinhos, mas que é uma distribuição de dinheiro às mijinhas por coisas que não valem nada. Sim, pois há aqui entraves quase culturais entranhados em Portugal, Gil Azevedo. A burocracia, imagino que neste novo mundo não é um problema. É com ironia que lhe faço esta pergunta. Aqui também, nestas fábricas de startups e unicórnios, a burocracia é um entrave? Eu creio que o José Manuel explicou muito bem o problema que é no tema dos subsídios, mas não só, se falamos de vistos, se falamos da própria regulação em si, esta camada de regulação que a Europa e depois os próprios Estados-membros acrescentam e adicionam, que tornam a Europa aqui numa posição um bocadinho mais difícil, e é aquilo que falavam há pouco dos tais constrangimentos, e que foi bastante bem explicado. O relatório Draghi, de facto, tem aqui uma grande vantagem, porque põe pela primeira vez a nu aquilo que já se sabia, mas que falava-se e os comentadores diziam, mas que parecia que aqui um bocadinho o poder político, na sua grande maioria, ignorava. E o ponto que o José Manuel referiu a nível da máquina europeia está montada para regular e não para facilitar, é um problema, porque como é que se muda uma máquina de um dia para o outro para conseguir que
se começa a pensar nesta mentalidade de desburocratizar e de poder tornar aqui este bloco europeu competitivo a nível de inovação, em primeiro lugar face aos Estados Unidos, e agora com a eleição de Trump, obviamente vai haver um maior proteccionismo, e depois também com a China, que obviamente é e vai ser aqui um campeão de inovação, e depois há uma terceira região também a aparecer, que é o Médio Oriente. O Médio Oriente também está a ocidentalizar-se, se puder usar esta expressão, está a querer normalizar-se e quer começar a ser também um motor de inovação, e muito recentemente acabaram de anunciar um fundo só a Arábia Saudita de 100 mil milhões de dólares só para a inteligência artificial. Aqui no Web Summit tenho vindo a falar com várias delegações do Médio Oriente e todas elas estão com planos de expansão e de ambição de se tornarem verdadeiras motores de inovação muito grandes. E, portanto, nós aqui na Europa temos aqui, de facto, olhando para aquele relatório do Draghi, olhando aquilo que são as nossas ambições de continuarmos a ser aqui um farol de qualidade de vida, de desenvolvimento económico, de boas práticas, temos de facto que abraçar a inovação, porque a inovação vai ser aqui o futuro e o que vai transformar as sociedades daqui para a frente. Temos que falar realmente do relatório Draghi, que tem esse retrato, não é? Tem o diagnóstico. Os caminhos estão claros e tem expectativa de que haja até na nova Comissão Europeia um olhar mais claro e mais assertivo sobre a estratégia para a inovação. Eu fiquei um pouco com a sensação que este relatório foi falado quando saiu e que agora parece que voltámos outra vez ao normal anterior. E aos problemas antigos. Exatamente. Tenho aqui alguma esperança que não seja o caso, mas a verdade é que deixámos de falar. Portanto, foi notícia. Espero que nos corredores de Bruxelas estejam a prestar atenção àquele relatório. Aponta uma série de direções que fazem sentido, de facto. Esta facilitação para a inovação, ter aqui a oportunidade dos Estados-membros terem ecossistemas em que as startups podem crescer e podem escalar, sem terem que ir para outros mercados, e aqui a inteligência artificial é mais uma vez um bom caso de estudo. A Europa está à frente de qualquer outra geografia a regular a inteligência artificial. E, portanto, antes de tempo, na sua opinião? Antes de tempo. Antes de tempo, por forma a proteger os consumidores. Com boas intenções, só que tem dois problemas. Um primeiro problema é que muitas vezes, e voltando também ao exemplo que o José Manuel falou, de muitas vezes o dinheiro bem investido, o dinheiro investido num projeto que no papel até pode soar bem, pode dar asneira, aqui também, por muitas baias à partida, pode resultar em que não se faz nada. Sim. E quando temos outras geografias que não têm esta mesma mentalidade reguladora, o que vai causar é que esta inovação vai ser feita noutras geografias e, mais uma vez, a Europa, em vez de passar a ser um produtor de inovação que deixou de ser, vai continuar a ser um consumidor de inovação. E consumidor de inovação feita noutras geografias, porque nós pomos estas barreiras à inovação dentro de fronteiras. Portanto, regular antes de saber exatamente o que é que está a crescer, não é? E isso vai criando outros limites. Falta também a tal cultura de risco. Como é que se muda a cultura de risco? Da cultura de risco, acho que tem aqui vários passos, e vou enumerar 3 passos que acredito que possam fazer aqui a diferença. Primeiro é a educação, e acho que aqui os projetos que a Santa Clara referiu e a própria sistema de ensino tem que fomentar muito mais esta cultura de risco. O que nós, de facto, já não estamos assim tão mal. Eu vi uma estatística da União Europeia o outro dia, que foi uma sondagem feita aos Estados-membros. 54% dos jovens portugueses gostavam de montar o seu negócio, o que é uma percentagem muito relevante. E, portanto, passamos ao segundo ponto, que é dar-lhes essa capacidade. Portanto, se de facto já existe essa vontade, temos que criar as ferramentas e os processos, e daqui entra a fábrica de unicórnios, de os ajudar a poderem estruturar, poderem saber com quem falar, não precisarem de ter os tais atalhos que foram referidos, terem a capacidade de terem contacto com possíveis investidores,
ter contacto com possíveis parceiros, terem contacto com mentores que os vão ajudar a desenvolver os seus projetos nas mais diversas áreas. E aqui é uma área que na Fábrica de Unicórnios temos feito muito neste último ano, que foi lançar muitos programas de empreendedorismo jovem. Ajudar os jovens a pensar como é que a partir de uma ideia, se estrutura, se valida e se prepara uma apresentação que se possa ir a investidores, possa ir a empresas e a partir daí começar a fazer o seu caminho. E este é o segundo passo, portanto aqui apoiar esta passagem, esta transfer de educação para projetos. Sim, concretizá-las. E depois passamos ao terceiro ponto, que é esta capacidade de escalar. E de crescer. Percebeu pela minha expressão que vamos ter que atualizar as notícias. Eu lembro-me Sim. de um pequeno comentário que foi feito recentemente por um professor universitário com longa experiência. Ele tem mais ou menos a minha idade, já está no fim da sua carreira, digamos, universitária, em que dizia: quando eu entrei, o sonho dos meus colegas era serem funcionários públicos. Hoje é criarem uma empresa. É verdade. Do emprego do Estado para criar a sua própria empresa. Temos muito ainda para falar, Gil Azevedo, e também com a Helena Matos e outros convidados. Agora, a pausa para as notícias. Até já. São agora 11 da manhã. Vamos à habitual síntese de notícias com a edição da Carla Jorge de Carvalho. Começamos com uma notícia de última hora. O INEM está a registar falhas por causa de constrangimentos informáticos, mas ao observador, fonte oficial do INEM ressalva que não há atraso no atendimento das chamadas. Estes problemas informáticos surgiram nos últimos minutos, não há para já mais informação. É uma notícia que contamos desenvolver mais à frente. Entretanto, o Governo quer evitar demissões na sequência desta crise, mas reconhece também que vai ser difícil. Uma bomba ao retardador é como, de resto, descreve a atual situação no INEM, uma fonte do Executivo ouvida pelo Observador. O Governo reconhece que vai ser difícil evitar demissões neste caso, mas define como prioridade segurar a Ministra da Saúde. O Observador apurou que as responsabilidades podem cair sobre a Secretária de Estado da Gestão da Saúde ou do próprio Presidente do INEM. Ricardo Leão vai ser substituído no cargo de Presidente do PSD de Lisboa a 10 de janeiro. O socialista, que é também Presidente da Câmara de Loures, demitiu-se do cargo na Federação do PS de Lisboa na sequência das declarações em que defendeu que quem cometeu crimes contra o património não deve ter direito à habitação municipal. Ontem à noite, a Comissão Política da Federação da Área Urbana de Lisboa aprovou por unanimidade a convocação de eleições, mas apenas para um cargo de presidente. Desta reunião socialista saiu também mais um possível candidato à sucessão.
Filipe Costa, o ex-presidente da AICEP, confirma ao Observador que está, de facto, a ponderar essa possibilidade. Entretanto, Ricardo Leão reagiu à polémica e reagiu num artigo assinado hoje no Jornal Público. Assume que teve um momento menos feliz ao defender despejos sem dó nem piedade em Loures, mas diz também que ser de esquerda não pode significar enfiar a cabeça na areia a temas sensíveis de gerir. O presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas considera que é preciso olhar para a realidade do tecido empresarial português para perceber as diferenças salariais entre homens e mulheres. Um estudo feito pela consultora Mercer mostra que em Portugal os homens recebem em média mais 10% do que as mulheres e também que metade das empresas portuguesas inquiridas admite que ainda não conhece bem a Diretiva Europeia sobre transparência salarial. São dados divulgados hoje, Dia Nacional da Igualdade Salarial. O presidente da Confederação salienta que o tamanho das empresas tem também impacto nesta realidade. Já foi, entretanto, retomada a circulação no metro de Lisboa, depois da greve parcial dos trabalhadores desta manhã. A paralisação durou até às 10 horas. O metro, a empresa, confirma que a circulação foi, entretanto, retomada. Está no ar a segunda parte do Contracorrente, hoje a partir da fábrica de unicórnios no Beato, em Lisboa. Estamos a debater o digital, a tecnologia, a inovação e o empreendedorismo. Contamos com a sua opinião. Ligue para o 910024185 ou escreva o que pensa sobre este mundo nas nossas redes sociais. É um mundo, Helena Matos, e sabemos, e aliás na primeira parte do Contracorrente já muito se falou que inovação não rima propriamente com envelhecimento. Ora, então Portugal, que oportunidades é que tem nesta matéria? Bem, eu não sei que oportunidades é que temos nesta matéria, mas penso que temos uma história para contar ao mundo de como é que
não basta inovar e como nem sempre aqueles que inovam melhor são aqueles que depois se acabam a tornar numa história de sucesso. Isto é a história dos descobrimentos. Ou seja, quando nós vamos para os descobrimentos, havia, e o vamos não é propriamente o verbo mais adequado para o termo, ou seja, no outro lado do mundo havia quem o estivesse a fazer e muito melhor. E há mais tempo. E há mais tempo. E incomensuravelmente melhor. Com barcos muito melhores, com muito mais meios e com muito mais recursos até tecnológicos falando. Ou seja, eu estou a falar da China ou daquilo que se chama as viagens do Tesouro Ming. Isto começa no século XV, há o imperador Yongle, certamente não estou a pronunciar bem o nome, que ordena que sejam construídos grandes, mas quando digo grandes, são muito grandes navios, e para lá dos grandes navios havia outros de média dimensão. Bem, digamos que as nossas caravelas ao pé disto não era uma coisa absolutamente irrisória. Por exemplo, isto, e depois à frente destas expedições estavam almirantes altamente capacitados. Isto também tem muito a ver com aquilo que o mais destacado deles é o Zheng He, que é um conhecido. Isto também tem a ver muito com a preponderância dos eunucos na corte. E este almirante, por exemplo, para uma das viagens que faz, a primeira missão, ele teria quase 28 mil soldados, 317 navios, 62 dos quais de uma dimensão que nós nunca tínhamos visto. Pois, por exemplo, o Fernão Magalhães levou 237 homens, não é? Nós aqui estamos a falar de 28 mil. Portanto, pode perguntar-se, então porquê? Porquê que connosco resultou e com eles, que tinham tudo isto, e eles fazem viagens, eles chegam a Moçambique, não é? Há a célebre ilustração da girafa, ilustração não, a pintura, da girafa que tinha vindo da Somália, não é? Porquê? Porquê que não resultou? Não resultou, aliás, depois sabes como é que isto acabou, portanto mudou o imperador, e a dada altura é dada a ordem para a destruição destes navios, dos navios que já tinham sido construídos. Incorre em pena capital quem construísse juncos com uma dimensão superior a alguns metros, poucos, portanto há quase que aqui uma decisão de preservar o reino, não é? Das consequências subversivas que toda esta partida para um comércio mundial e para uma descoberta mundial poderia trazer. Esta é geralmente a primeira conclusão que nós tiramos, não é? Portanto, que a China resolveu virar-se novamente para dentro, um pouco como algumas pessoas. Eu lembro-me sempre desta história, quando ouço aqui dizer que se tem de parar, por exemplo, no caso da inteligência artificial, não se consegue parar. No caso da China, porque estava no século XV, conseguiu isolar-se. Mas hoje, porque estamos no século XXI, isso mesmo seria muito mais difícil. Esta ideia de que nós podemos fazer todos de conta que somos o reino do botão. Não é? É muito interessante. Nós vemos as fotografias sobre o reino do botão, as histórias do rei do botão, a princesa do botão, os filhos do rei do botão. Tudo aquilo é maravilhoso, mas é porque é o reino do botão. Não é? Pronto. Sem qualquer desprimor, tudo aquilo me parece ser encantador. E aquilo que acontece aqui no século XV, mas não é apenas uma questão de fechamento e de alguma forma de se tentarem preservar daquilo que poderiam ser as consequências destes comércios e destas trocas. Também não é apenas uma questão de lutas dentro da corte, porque é claro, quando morre o imperador, e depois, quando o facto dos eunucos terem perdido preponderância face a outros grupos dentro da corte. O que nós temos também de pensar é que, muito provavelmente, mesmo que os imperadores seguintes tivessem querido continuar com esta grande empresa, é duvidoso que ela tivesse tido sucesso. E porquê? Porque ela estava assente em
exatamente na vontade do imperador. Ou seja, nós não podemos pensar que as sociedades inovam e efetuam grandes mudanças assentes naquilo que é uma vontade do poder e com uma cultura total de obediência. Ou seja, as nossas caravelas minúsculas, cheias de criaturas improváveis, como basta ler a peregrinação para perceber quão improváveis eram muitos deles, ou quase todos eles, estavam muito mais apetrechados para o sucesso do que os grandes barcos dos imperadores e as grandes frotas do imperador chinês. Aliás, a prova de que isto não correspondeu a uma real inovação e que não havia cultura para isso, embora fossem tecnicamente admiráveis, é que quando o novo imperador determina que os barcos vão ser destruídos e que não mais se fala desta experiência, é como se ela não tivesse acontecido. Ou seja, aquilo não correspondia a nada da sociedade. As nossas caravelas, cheias dos tais improváveis, não é? Arroceiros, ladrões, licenciosos, na verdade, eles não tinham uma autoridade central à qual reportassem, até porque nós temos sempre muita ideia dos descobrimentos como uma iniciativa da coroa. Não, quer dizer, havia algumas delas, como alguém que nós já tivemos aqui no programa várias vezes, como convidado, e que até esteve a fazer contracorrente connosco no verão, o Ricardo Reis, da Universidade Católica, explica muitas vezes que aquilo era uma PPP. Muita daquela expedição funcionou no sistema PPP. Nós vamos encontrar muitas daquelas caravelas eram propriedades de aristocratas, destaca-se aqui, sempre, eu sei que hoje estamos no dia da igualdade salarial, então deixem-me que vos refira a sogra de Dom João II, que em matéria de igualdade salarial, Dona Beatriz ali para aqueles séculos estava muitos furos acima de imensos homens, e claro, provavelmente todas as mulheres do reino, a não ser talvez da sua filha, mas ela sim seria mais rica. E portanto, a inovação não é apenas uma questão de muitos meios, até se podem ter já os meios e não conseguir fazer nada com eles. E aqui, esta questão parece-me ser essencial, que é a cultura da obediência. Aquilo que nós encontramos nas tais esquadras dos chineses. Portanto, são, para haver inovação, não se pode responder como um exército, embora se consiga inovação respondendo como um exército. Mas depois é preciso mais, não é? E essa parece-me ser, respondendo então à tua pergunta, se nós temos alguma coisa para ensinar ao mundo nesta matéria, eu acho que sim. Portanto, basta ver como é que nós, incomparavelmente com meios mais insignificantes, conseguimos fazer aquilo que os chineses não fizeram, não porque não tivessem meios, mas simplesmente porque não tinham a cultura de, não é? Acrescentar, e porque tinham um sistema que era meritocrático em muitos aspectos, portanto, era um sistema que não era apenas hereditário, como era, por exemplo, o feudalismo europeu ou as monarquias europeias, exceto, claramente, para o imperador, tinha um sistema meritocrático, mas hipercentralizado. Sim. É por isso que, por exemplo, uma das maiores inovações da história, que é a prensa de Gutenberg, portanto, que é considerado, mudou o mundo em muitos aspectos, é uma revolução. Aquela tecnologia em si tinha sido inventada na China 3 séculos antes, mas não tinha servido para nada, porque o sistema era centralizado e aquilo serviu na Europa para muita coisa, precisamente porque o sistema é descentralizado. Foi uma invenção alemã. Sim. Uma invenção alemã, sim. Eu acho que o início da globalização, não é? Exatamente. Pois, mas foi o início da globalização porque havia uma forma de viver que permitia isso. Portanto, não basta, eu acho que a primeira coisa, como se sabe, eu tenho dito frequentemente, a ideia assim do animalzinho, eu sei que fantástico, do unicórnio não me agrada nada, do bicho, não. Eu faço parte de uma geração de pais muito traumatizada com a proliferação dos unicórnios de plástico e, portanto, aquilo assombrou-me.
Assombrou. A proliferação desses animalejos lá por casa. E portanto, mas sim, esta ideia de que basta haver um invento para que se possa transformar é falsa. Não é? É falsa. É preciso... Mesmo que se possa fazer alguma coisa, mas depois não se consegue fazer nada transversal. A outra coisa que eu também gostaria de abordar é a questão da ideia de que então faz-se um invento e muda-se. Não, é preciso também que exista uma cultura para isso. Portanto, não é só não ter medo do risco, não ter uma cultura de dependência, mas são precisos muitos. Eu sei que nós adoramos a ideia do gênio que inventa uma coisa sozinho lá em casa, não é? Mas quando nós olhamos para aquilo que são os períodos áureos, ou que nós consideramos áureos, hoje com estas coisas todas, já nem sei se ainda se pode dizer que houve períodos áureos, mas, por exemplo, a arte ensina tudo isto, porque não há nada que seja mais inventivo, mais criativo, mais extraordinário que a arte. E nós temos sempre a ideia que está ali o artista sozinho e que da cabecinha dele brota aquilo tudo. Não há nada mais falso. Ou seja, quando nós olhamos para aquilo que é o Renascimento em Itália, nós percebemos que aqueles pintores circulavam de oficina em oficina, não é? Tem de haver uma cultura para, independentemente de haver pessoas que são de facto geniais, não é? E que até podem ser geniais. Mas o gênio sozinho não funciona. Quando nós, por exemplo, olhamos para o século XV em Portugal, e nós ficamos assombrados. Um dos grandes problemas é dos escritores que viveram ao mesmo tempo que o Camões. É que houve alguns absolutamente excepcionais e que acabaram a ficar ofuscados muito pela figura do Luís de Camões, que é realmente uma coisa ímpar. Ou seja, há um ambiente de... Nós às vezes pensamos isto, por exemplo, em relação à pintura, não é? Que os espanhóis, não é o facto de terem 1, 2, 3, é que têm muitos, que são muito bons. Não é? Portanto, esta ideia de que o gênio está ali e alguma coisa vai nascer daquela cabeça e então haverá a mudança, eu sei, é muito bonito, mas é só para os filmes. Porque, na realidade, para que aquilo que é genial se transforme em mudança e inovação, é preciso mais. Portanto, é preciso um ambiente para, não é? Um caldo de cultura para. E aí, realmente, não podemos ter medo do risco, não devemos ter uma cultura em que as pessoas não dizem às chefias, sejam elas no ambiente laboral, sejam elas no ambiente de outros poderes, de facto o que pensam e como é que se podia fazer diferente. Portanto, não adianta nada que se invente se não houver uma cultura em que as pessoas de facto tenham um ambiente propício a que aquilo que se inventou se transforme de invento em inovação e em transformação. Esse processo é replicável, então. Agora, àquilo a que estamos a acontecer, já se juntou a nós o Paulo Dimas, que é coordenador do Centro para a Inteligência Artificial Responsável. Muito bem-vindo, Paulo Dimas. Vamos pegar aqui nesta ideia da Helena. Podemos dizer que a inteligência artificial são os novos descobrimentos, são os descobrimentos do século XXI? Sim, eu confesso que as analogias com os descobrimentos e fazem assim um bocadinho, são um bocadinho olhar para o passado. Eu acho que tudo mudou, não é? O mundo completamente global, portanto a velocidade de comunicação é impressionante. Eu há umas horas atrás, quase 24 horas, estava em Pittsburgh, na Universidade de Carnegie Mellon, e nós estamos a transferir conhecimento de lá para cá a uma velocidade incrível. Eu acho que a inteligência artificial deve ser interpretada mais como, de facto, uma revolução, mais uma revolução, digamos, na evolução da nossa espécie. Portanto, acho que tem de ser vista nesse contexto, com todo o impacto que tem e, portanto, o impacto ao nível da distribuição da inteligência. Nós, no fundo, estamos a democratizar o acesso à inteligência a nível global. Portanto, isso nunca aconteceu. Antes, o que fizemos foi aumentar a capacidade humana do ponto de vista, digamos, de força física, do fundo das máquinas, e agora estamos a trabalhar ao nível de inteligência. Isso nunca aconteceu e, portanto, é uma novidade para todos nós e, portanto, no fundo, é uma espécie de privilégio estar a viver estes anos agora que se vão seguir e, portanto, todos estes avanços. Portanto, nós sabemos que, por exemplo, nós conseguimos, a nível de impacto nas empresas, fazer com que pessoas que entrem nas organizações consigam
rapidamente a evoluir a nível de competências graças à inteligência artificial. Portanto, no fundo, a inteligência artificial aproxima, digamos, pessoas menos experientes das mais experientes nas organizações. Nós temos estudos, por exemplo, feitos pela Harvard Business School, com o Boston Consulting Group, onde pessoas intermédias, consultores intermédios, aumentaram, digamos, as suas competências em mais de 20%. E, portanto, é isso que está a acontecer em todas as organizações. E pronto, claro que isso levanta muitos desafios a nível enfim, da força de trabalho, da mobilidade, imagino que vamos falar sobre isso, que sim. mas eu acho que aqui a parte importante é nós termos essa percepção e temos essa percepção no sentido de a abraçarmos como a oportunidade da década para Portugal. Eu acho que nunca se conjugaram fatores como a capacidade de criação de talento que nós temos cá em Portugal, nas nossas universidades. Temos o melhor talento mundial, isso é inequívoco. Nós vemos em colaboração com, por exemplo, com o Carnegie Mellon, que os nossos alunos são dos melhores a par de alunos internacionais. Nós temos, neste momento, a capacidade de investimento. Nós temos um programa que é o PRR, que está numa fase que tem de ser acelerada ao máximo e, portanto... E que está a olhar para esta área. E que está a olhar para esta área, precisamente. Portanto, a nossa agenda mobilizadora, o Centro para a IA Responsável, foi exatamente criado neste contexto. E se nós formos a ver, do ponto de vista de investimento em inteligência artificial, comparativamente com o que acontecia com o financiamento público, por exemplo, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, nós estamos a falar de uma escala 10 vezes mais investimento em inteligência artificial. É sempre mais um zero. Nós estávamos a desenhar o consórcio que junta scale-ups como a Fidzai, que tem aqui a sede aqui, perto de onde nós estamos, como a Sword Health, que são empresas portuguesas que exportam mais, assim como a Unbearable, que exportam mais de 95% daquilo que queriam. E no caso da Sword e da Fidzai, tem cotas de mercado nos Estados Unidos na casa dos 50%. Portanto, eu estava lá agora em Pittsburgh com o Paulo Marques e ele estava a dizer que a Fidzai é um dos biggest players na área deles da detecção de fraude. E, portanto, isto é, nós temos esta capacidade, de facto, de criar estes players globais. Porquê? Porque temos o talento e agora, e essa parte é a parte que temos de aproveitar, há aqui um sentido de urgência muito importante, que é esta capacidade, este músculo financeiro para executar, digamos, o PRR, dando um impulso muito grande, um impulso transformador à inteligência artificial, especialmente na administração pública, especialmente nos serviços do Estado. Nós sabemos que, não sei se viram o relatório do Tony Blair, que é extremamente ambicioso, um bocadinho, talvez até demasiado do ponto de vista dos valores da ordem de grandeza que está a falar, mas é muito quantitativo, no sentido em que nós sabemos, por exemplo, que os professores do secundário gastam mais 12 horas por semana em atividades extracurriculares que podiam ser automatizadas. Nós sabemos que nós podemos aumentar a eficiência dos nossos hospitais, com isso libertar camas mais rapidamente, e nós temos um exemplo de um dos produtos que está a ser desenvolvido no âmbito do centro, pela Primeira, que no fundo assiste os médicos quando estão a decidir sobre uma alta médica, portanto reduzem muito o esforço administrativo do médico nesse processo, e se nós conseguimos libertar mais camas, nós conseguimos alcançar uma ocupação de camas nos hospitais na casa dos 85%, nós vamos estar a salvar vidas. Nós vamos estar literalmente a salvar vidas, porque há pessoas que chegam às urgências dos hospitais e ficam nos corredores. Eu no outro dia estava a falar nisso e disse, olha, um familiar meu nem sequer ficou no corredor, foi para casa e morreu em casa. E agora estamos a falar de todas as crises no INEM e isso tudo, e portanto isto é um tema... Portanto, a inteligência artificial pode de facto contribuir para isso e acho que esta conjugação de um salto tecnológico tremendo, com esta capacidade agora também de financiamento, é única. Agora, este financiamento tem de ser feito de forma virtuosa. Não pode ser feito, e nós falamos muito isso, para financiar projetos. O mundo está cheio de projetos que, então, ao nível da Europa, é o melhor exemplo de como não se deve fazer. E não é por aí, não é por projetos. Não é por projetos, é por produtos. Nós temos de criar produtos que vivam para além destes financiamentos. Produtos que tenham uma ambição global. Nós temos sempre mais de 95% de exportações que sejam aceleradas em Portugal, que tenham como rampa de lançamento estas parcerias, sempre funcionarem parcerias com a indústria. Portanto, nós no consórcio temos a Bial, uma das empresas mais inovadoras em Portugal, a terceira que investe mais
mais em inovação e investigação. Temos o Grupo Pestana, que estava agora recentemente com o Gonçalo Oliveira, e ele estava a dizer que isto é o ano mais incrível para o Grupo Pestana do ponto de vista de crescimento, mas sempre a olhar para o futuro, sempre a olhar para a competitividade, e a inteligência artificial para eles é uma ferramenta de competitividade global. Temos também a Sonai na área do retalho, e depois temos 2 hospitais. Um dos hospitais mais inovadores no setor público, o Hospital de São João, e depois um hospital privado em Lisboa, o Hospital da Luz, que é o maior hospital privado. Portanto, isto são fontes de desafios para estas startups que permitem que estes produtos sejam, digamos, aplicados ao mundo real, porque também o mundo está cheio, o Gil sabe isso, está cheio de startups com soluções à procura de problemas, e isto tem de ser invertido. É claro que é muito bom partir da tecnologia, da oportunidade, mas nós temos também de mapear com os problemas reais, e este espaço, este ecossistema de inteligência artificial que nós criamos, a uma escala de mais de 70 milhões de investimento, permite fazer isso. E, portanto, esta é uma oportunidade, de facto. Uma oportunidade. É muita oportunidade. E vimos o nosso Primeiro-Ministro agora no Web Summit a abrir o Web Summit, a anunciar precisamente. A anunciar isso, e já vamos para aí. Temos aqui também outra vez a questão do relógio, Gil está quase a ir embora. É importante, tem esta noção também de que esta década é oportunidade, e o PRR pode ajudar a mudar aqui até a dinâmica, ou a velocidade da dinâmica que está a ser construída em Portugal. Eu dou um pequeno passo atrás. Sim. Porque estamos aqui a falar muito de inovação, e eu acho que, se calhar, para as pessoas podem perguntar, mas porque é que a inovação desta vez está a ser mais importante do que foi antes, e porque é que a inovação impacta as nossas vidas. E acho que há aqui 2 pontos que gostava de referir. Um, que foi o que o Paulo referiu, e se pensarmos aquilo que foi a industrialização para multiplicar a nossa capacidade de fazer, e agora, com a inteligência artificial, esta capacidade de potenciar muito o pensamento. E isto pode resolver vários problemas. O Paulo falou o tema dos hospitais, já falámos na hora anterior, da falta de professores, e se conseguirmos ter um trabalho dos professores muito mais eficaz, também podem ter mais horas para lecionar e também resolver o problema. E também em todas as profissões, de facto, temos agora pela primeira vez esta capacidade que o Paulo falou, de nos podermos multiplicar aproveitando a tecnologia. E também, fala-se muito aqui da semana dos 4 dias, se calhar é o caminho daqui a uns anos de se conseguir finalmente poder chegar a esse ponto. Portanto, isto isto vai, de facto, a nível de transformador. Ou seja, há uma relação direta com o nosso bem-estar, porque às vezes é muito etéreo falar de inteligência artificial e não percebemos que impacta mesmo no nosso modelo de sociedade e com o nosso bem-estar. E daí esse ponto, portanto, isto de facto vai transformar as nossas vidas pelo lado positivo. E em segundo lugar, do lado económico, ou seja, a inovação traz mais emprego e melhor emprego, com mais valor acrescentado. É uma pergunta ou é uma afirmação? Não, é uma afirmação. É uma afirmação porque, se pensarmos, e nós, na Fábrica de Unicórnios, este ano vamos apoiar 250 novas empresas, das quais 50 são empresas que já estão a internacionalizarem-se. Estas 50 empresas, há 5 anos, não existiam. Hoje em dia são 1.700 postos de trabalho que estão criados. E, portanto, todas estas empresas, nestas fases emergentes, e à medida que vão escalando, estão a criar postos de trabalho. E, portanto, estes postos de trabalho... E acabar com outros, mas isso faz parte quando há uma transformação tecnológica a seguir social, isso acontece. Há empregos que terminam e outros novos que nascem. E aqui o exemplo que o Pedro Santa Clara teve cá antes, a 42 é exatamente uma forma de as pessoas poderem adaptar-se para novas profissões, para novos caminhos, e é um caminho que se vai fazendo. Mas depois também tem um ponto bastante importante que acho que em Portugal é bastante relevante e tem sido muito falado, que é a retenção dos jovens. Sim. Os jovens querem trabalhar em projetos novos. Já falámos aqui há pouco e o José Manuel até falou da mentalidade que se mudou. Isto é a oportunidade de ter cá projetos inovadores, de conseguir com que os jovens se retenham cá, porque estão a trabalhar naquilo que querem e estão a trabalhar em trabalhos de elevado valor acrescentado. Portanto, não só cria emprego, não só atrai investimento, como também retém os jovens, que é um dos nossos grandes problemas. A inovação, de facto, tem este papel bastante importante. O PRR, eu creio que há projetos bem conseguidos, projetos menos bem conseguidos no PRR, e acho que há muitos projetos que não vão ter o impacto que
foi pensado quando foram desenhados. Neste caso concreto, acho que houve aqui a felicidade de ser uma área que de repente também ganhou aqui muita importância e, portanto, acho que é um programa e nós somos parceiros do Centro aqui para o novo Hub de Inovação em Inteligência Artificial que lançámos ontem e que temos aqui a sorte de ter aqui o Paulo e o Centro como parceiros e que vêm trazer também muito conhecimento aqui para o ecossistema. Mas, acima de tudo, esta capacidade do PRR poder ser uma plataforma de partida, porque o PRR vai acabar agora em setembro de 2025. O que é que nos deixamos a nível de plataforma para que possamos continuar a crescer e não estarmos dependentes, mais uma vez, de subsídios europeus? Nós temos de ser capazes de criar estas plataformas e acho que a Fábrica de Unicórnios tem essa vantagem que nos últimos 2 anos conseguiu criar aqui uma plataforma bastante relevante de apoiar empreendedores a lançarem, mas acima de tudo escalarem os seus projetos e é esse que tem de ser aqui o grande objetivo do país. Se pudesse desenhar uma medida para ajudar a impulsionar este movimento, qual seria? O movimento de inovação? De inovação, sim. Seria facilitar. Acima de tudo, facilitar. Porque Sem temos atalhos, talento. sem atalhos obscuros. Exato. Temos talento, temos capacidade, temos um país que é fantástico. Ainda outro dia, um destes unicórnios internacionais que se instalou em Lisboa foi a Itrabel, que é uma empresa americana. Estávamos a falar com o CEO da empresa e ele dizia-nos, estava na dúvida, depois de terem analisado uma data de cidades, as últimas 2 cidades que sobraram foi Dublin e Lisboa. E ele disse-nos, nós estávamos muito na dúvida nas duas, então o que é que fizemos? Fomos perguntar aos nossos colaboradores onde é que eles gostavam de morar. E a resposta foi unânime. E, portanto, Unânime? Foi esmagadora. foi esmagadora, é uma melhor expressão. E demonstra, de facto, nós temos aqui condições boas para poder inovar e ter aqui, abraçar a inovação como um dos nossos motores de crescimento, e é exatamente esse o caminho que o relatório Draghi aponta. Temos é de facilitar, temos é de ser capazes de criar as condições para que estes empreendedores possam arriscar e possamos ter esta cultura de risco que estávamos a falar há bocado. Facilitar. Gil Azevedo, muito obrigada. Despedimos-nos e agradecemos muito o contributo aqui para esta discussão e Paulo Dimas, estamos aqui a falar na necessidade de facilitar, mas há sempre um lado mais negativo quando existem mudanças. Isto pode aumentar os desequilíbrios sociais. Sem dúvida, nós sabemos que em todas as revoluções há um período de transição, de turbulência que é doloroso. e até às vezes de medo em relação à tecnologia. É que se dizer, não se deve ter medo, deve-se ter receio, deve-se ser proativo, as organizações devem pensar à frente e criar, digamos, um espaço seguro para que os seus colaboradores sintam que isto no fundo é uma nova ferramenta. Na prática não vai substituir o ser humano na maioria das profissões. É muito ilusório e é muito especulativo. E até pessoas como o Prémio Nobel da Física, o Geoffrey Hinton, que foi uma das principais figuras no desenvolvimento da aprendizagem profunda, que no fundo é a tecnologia que está por trás do ChatGPT, com a grande alavanca depois do Transformer Model, portanto, feito na Google, e ele previa em 2016 que a profissão de radiologista iria desaparecer passados 5 anos. Portanto, não fazia sentido estar a formar mais radiologistas ao fim de 5 anos. Ele está em vídeo gravado, eu agora tive a oportunidade de estar está para a posteridade. Não é? Exatamente, está gravado. Exato, sim. Nós tivemos a oportunidade de estar no palco principal do AI for Good Global Summit, portanto, a maior cimeira do mundo das Nações Unidas para o uso de inteligência artificial para o bem, com um dos produtos de referência, que é o Halo. Depois posso falar sobre isso se tiver interesse, mas ele também teve presente. E ele, de facto, admitiu que se enganou. E porquê é que se enganou? É importante perceber isso. Primeiro, porque há sempre muita especulação, as pessoas exageram sempre muito o efeito de curto prazo da tecnologia. Até é um paradoxo à volta disso. No curto prazo, isto vai ter o fim do mundo, não sei o quê. Mas depois minimizam no longo prazo. Pronto, portanto, e de facto, o efeito da inteligência artificial vai ser muito mais duradouro, muito mais transformador do que nós antecipamos agora neste momento que estamos a viver o momento. E porquê é que, então, estas profissões não vão claramente desaparecer? Porquê é que os médicos não vão ser substituídos por modelos de inteligência artificial? Porquê é que os controladores de tráfego aéreo não vão ser substituídos por inteligência artificial? Porquê é que os juízes não vão ser?
porque todas estas profissões são compostas por N tarefas. A tarefa, no caso dos radiologistas, de interpretação de um raio-x é apenas uma. Existe uma base de dados das ocupações nos Estados Unidos que define, enfim, todas as tarefas que estão relacionadas com uma ocupação. E a de radiologista, segundo essa base de dados, tem mais de 20 tarefas. Um radiologista vai ter sempre de falar com os pacientes, vai ter sempre de falar com outros médicos, vai ter sempre de tomar decisões sobre o futuro do hospital. Está a dizer que não vai haver uma desumanização da sociedade. Não vai haver. E, aliás, eu acho que o que vai ser muito interessante de observar é que os skills mais valiosos no futuro vão ser precisamente os skills de humanidade. Os skills de empatia, os skills que têm a ver com os nossos sentimentos e não os skills que têm a ver com a automação. Todos esses skills de automação, claro, estão condenados a serem, digamos, substituídos. Por exemplo, nós temos o caso dos call centers de telemarketing, que já foram substituídos. Foi uma velocidade incrível como startups nessa área substituíram operadores de telemarketing por agentes de inteligência artificial. Mesmo que às vezes seja muito irritante. Concorda Mas atenção, comigo? eu no outro dia estava num painel com uma pessoa da Zurique e ele estava-me a dizer: sim, agora venham cá substituir os nossos agentes de call center, que é uma seguradora, porque quando ligam para a Zurique, as pessoas estão tão chateadas que aquilo normalmente é porque correu qualquer coisa mal, não é? Como a seguradora normalmente é porque há um problema qualquer. E agora imaginem de ser uma inteligência artificial a atender essa chamada. Então a pessoa aí, aquilo portanto, partia tudo. E portanto nós temos de ter em conta onde é que de facto as qualidades humanas, onde é que de facto a empatia é fundamental e eu acredito insubstituível. Eu acho que a empatia está ligada naturalmente aos sentimentos, os sentimentos estão ligados à vida, é uma discussão muito longa que nós temos tido com o professor António Damasio, que faz parte também do centro e que teve o ano passado um debate incrível com o professor Lino Oliveira, em que cada um a representar perspectivas completamente antagónicas sobre a inteligência artificial, uma centrada na vida, outra centrada na máquina. E portanto, todos esses skills eu acho que vão ser valorizados e, portanto, nós vamos começar a ter empresas que se vão diferenciar porque há um tratamento humano, um tratamento mais personalizado e isso vai ser uma vantagem competitiva. Portanto, nós, no fundo, o que estamos é eliminar aquelas tarefas que não apetece a ninguém fazer. Já imaginam a chatice que é uma pessoa estar a trabalhar num call center, a fazer aquelas chamadas telefónicas, alô, estou a falar com o doutor Paulo Dimas ou uma coisa assim, eu estou a ligar da empresa X, não estaria interessado em rever a sua eletricidade. Isso é uma coisa horrível. Essas pessoas devem ter uma taxa de rejeição das chamadas que as deve deixar deprimidas ao fim do dia. Isto é ótimo ser substituído por uma máquina. Quer dizer, portanto, essas profissões de facto vão se extinguir, o que é bom. As outras profissões vão ser aumentadas. E aí o que é importante, e pensar ao nível das organizações em geral, é que as organizações que não adotarem a inteligência artificial, se quisermos voltar atrás ao exemplo do radiologista, os radiologistas que não usarem a inteligência artificial, esses poderão ser substituídos. Okay? Porque não estão a adotar as ferramentas mais avançadas. E, portanto, o mindset aqui tem de ser um mindset de adoção da tecnologia no sentido de nos aumentar a nossa capacidade. E não o mindset do medo, do receio, de ser substituído e tudo isso. Claro que, como referi no início, temos de pensar proativamente e nós temos de mapear, e já há trabalho até a nível analítico e lá em CMU há equipas de investigação a trabalhar nisso, no sentido de mapear as funções dentro das organizações e, de certa forma, antecipar a necessidade de mobilidade de trabalhadores de uma função para outra. E pronto, isso depois está muito associado também à questão do reskilling, que é um tema per si, toda a parte de... Sim. Pronto, todas as nossas perguntas e, em parte, todas as respostas se trocam entre pessoas que vivem, e aqui muito, no caso europeu, isso é muito levado, na minha opinião, a extremos indesejáveis, de universos muito protegidos. Nós criámos uma ilusão de mudança sem dor, não é? De que não... digamos que é uma mudança que, na verdade, não muda, mas que continua. Por outro lado, estamos também numa parte do mundo que tem uma população extraordinariamente envelhecida. E tudo aquilo que disse, eu acho que, quer dizer, percebe-se nestes mundos em que nós estamos, e claro que há sociedades muito diferentes, e nós percebemos, claro, que a questão de sociedades como os Estados Unidos, que têm uma outra adesão à mudança, ou mesmo outros países, até por razões políticas, o caso da Argentina agora, não é? Mas...
A minha grande dúvida, por exemplo, é como é que num continente, como o continente africano, que é um continente muito, 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 muito jovem, mas com estruturas de governação, muitas delas ditatoriais ou autocráticas, não é? Em que é como se a tecnologia estivesse ali, não é? Mas em que é que pode... Nós vemos agora, nós fizemos aliás um programa, um contracorrente sobre o Moçambique, e esta contestação que está a acontecer em Moçambique, que já são muito mais que distúrbios, e a dada altura uma das pessoas dizia, um dos nossos convidados, e que teve uma intervenção muito interessante, ele dizia, quer dizer, sim, tudo isto é assim, a pobreza, tudo aquilo, não é? Mas cada pessoa, por mais pobre que seja, tem neste momento um telemóvel, o que, segundo ele, trazia um outro impacto completo àquilo a que nós estamos a assistir da tal contestação. Em que medida é que toda tudo isto de que aqui nos falou pode vir também a impactar na forma como se vive em alguns locais do mundo e como se manda e como se contesta em alguns locais do mundo? Sim, esse é um tema fascinante e que leva a várias reflexões. Se nós olharmos para a história, por exemplo, para a história dos pagamentos eletrónicos, países como a Nigéria saltaram o cartão de crédito, assim uma coisa. Saltaram logo para os pagamentos por telemóvel. Portanto, nos mundos... Saltaram de grau. Exatamente, foi fantástico. Eles, no fundo, foram Basicamente, em África saltou-se o telefone analógico. Exatamente. Nunca chegou a existir, foi-se logo para o telemóvel. Para o telemóvel, que foi logo, porque o SIM card, não é? Aquele chipzinho que está dentro do telemóvel, é uma forma de autenticação super forte. Aliás, é usado em muitas formas de, enfim, para acessos bancários e tudo isso. E, portanto, eles rapidamente saltaram por isso. Eu acho que esta oportunidade é incrível para esses países, porque lá está, permite distribuir inteligência. Portanto, nós estamos a falar aqui distribuição de inteligência pelo planeta a uma escala nunca vista. Porquê? E esse é outro dos fatores fundamentais aqui, é que, ao contrário de outras tecnologias passadas, nomeadamente tecnologias como a web, ou mesmo essas que foram de acesso muito, muito fácil, o que nós temos aqui é a eliminar completamente a barreira à utilização. Porque, pela primeira vez, isto era algo que se achava impossível, e eu lembro de ter um almoço com o Paddy Cosgrave no Ministério da Ciência, em que também estava o Vasco Pedro, fundador da ANBEB, grande especialista em processamento de língua natural, e todos nós estávamos a falar que iria demorar uns 10, 20 anos até as máquinas compreenderem língua natural. Portanto, todos estes cidadãos destes países em vias de desenvolvimento, eles não precisam de fazer mais nada do que simplesmente escrever. E depois aí entramos então nos desafios a seguir, mas vamos imaginar que todos estes modelos suportam as línguas locais nesses países, o que não é verdade, e portanto existe aqui uma questão de desvantagem, e portanto isso por acaso foi discutido na Cimeira das Nações Unidas, mas imaginando que sim, isso não é uma coisa muito difícil de fazer, vão poder interagir com estas máquinas falando com elas, com estes modelos de inteligência artificial, falando com eles na sua própria língua. Isso nunca aconteceu no passado. Antes era preciso uma literacia um bocadinho mais técnica. Por exemplo, a minha mãe, quando se liga à Universidade de Siena, já tem 91 anos, tem de carregar lá nos botões do Zoom e depois aquilo desliga e depois não sei o que. Aqui não, aqui nós estamos a falar, não é? E falar é aquilo que foi desenvolvido no cérebro humano há 150 mil anos, portanto é uma coisa mais do que escrever até. Portanto, nós temos, no caso deste modelo, o Advanced Voice Mode, nós conseguimos ter conversas que podem inclusive ser interrompidas com a inteligência artificial. Portanto, qualquer pessoa num país em vias de desenvolvimento pode ter acesso à inteligência artificial. Depois aí temos as questões, digamos, dos dados e do investimento que está a ser feito nesses países na criação, nomeadamente de LLMs, portanto, de modelos que preservem a identidade cultural desses países, que no fundo assegurem que essas línguas não são discriminadas. Foi uma das discussões também no âmbito das Nações Unidas, que é como é que nós garantimos que há equidade no acesso a esta tecnologia. E aqui temos os fatores económicos sempre a imperar. Assim como não faz muito sentido a OpenAI estar a criar um modelo de linguagem, um LLM especializado na língua
Mirandesa. Ia dizer o mesmo. Pronto. Nem na portuguesa falada em Portugal, porque o nosso mercado é demasiado pequeno e por isso daí haver a necessidade de haver uma iniciativa, digamos, articulada ao nível do Estado para isso. Também ainda faz muito menos sentido fazer isso nas línguas faladas em muitos desses países, porque existem milhares de línguas que são faladas, nomeadamente em África. E, portanto, as Nações Unidas agora, no relatório do High Level Advisory Group, portanto um board de aconselhamento criado pelo Secretário-Geral, dos quais faz parte a Virginia Dignum, que também faz parte do nosso centro, que vai dar agora uma keynote na terça-feira. Uma das, digamos, recomendações das Nações Unidas é precisamente criar um fundo para a inteligência artificial que permita dar acesso à inteligência artificial a esses países em vias de desenvolvimento. Pronto, portanto, isto tem de ser, não é a OpenAI, nem a Google, de facto, tem projetos incríveis, mas a OpenAI está obviamente menos interessada nisso, porque o que eles querem é conquistar o mercado o mais rapidamente possível, mas que vão, digamos, investir na questão da representatividade cultural destes modelos, na língua falada nesses países. Portanto, essa parte é uma parte que é um desafio que nós temos de endereçar, mas a base, porque senão o que vai acontecer é que todos esses países vão ficar ainda mais, digamos, ocidentalizados, não é? Portanto, vão ainda mais ser, digamos, reféns daquilo que são os dados usados para treinar nos Estados Unidos estes modelos de grande escala. E, portanto, é importante endereçar essa vertente da tecnologia. Agora, que é uma oportunidade incrível, um outro tema também relacionado com, digamos, o dar acesso à inteligência artificial, por exemplo, na área da saúde, que é uma das áreas que pode ter mais impacto, que pode salvar mais vidas nesses países, é a questão de, e por exemplo a Google há uns anos atrás fez um projeto nessa área, em que eles usavam modelos de inteligência artificial para dar acesso a, no fundo, expertise de oftalmologia em regiões remotas da Índia. Onde não havia médicos oftalmologistas e então era usada a inteligência artificial para fazer diagnósticos de doenças oftalmológicas. Aqui está também mais um desafio, porque de facto nós podemos, de certa forma, criar modelos de medicina que, no fundo, de certa forma, aí substituam o médico, porque o médico não está lá. Não está. Agora, existem os tais riscos da inteligência artificial alucinar, de prever patologias que não são verdadeiras. Portanto, aqui há uma questão muito interessante que está a ser muito discutida na comunidade, que é a questão do risco-benefício. O que é que fará mais sentido? É dar algum acesso a esta tecnologia que pode, de facto, ajudar a salvar vidas, com o risco que ela ainda tem. Por exemplo, uma das áreas fundamentais é a área da explicabilidade, porque a inteligência artificial não tem capacidade de se explicar, portanto, simplesmente prevê que a pessoa tem uma determinada doença, mas depois a parte de explicar é difícil. A parte empática. A parte também da empática. Portanto, é uma discussão muito, muito interessante, mas que eu acredito que com os avanços que estão a ser feitos, a confiança na inteligência artificial vai aumentar e nós vamos poder dar acesso a médicos de uma forma, se quisermos, virtual, até um certo nível, em zonas onde isso seria completamente impossível. Se bem que o modelo que deverá ser prevalente com o desenvolvimento de todas essas economias é sempre o médico a ser assistido pela inteligência artificial. Portanto, mas aqui entramos numa fronteira muito interessante, que é o que é que fará mais sentido, é de facto transportar, digamos, as competências médicas a regiões remotas, ou não o fazer e sempre ter um médico envolvido nesse processo. Portanto, é uma discussão muito, muito interessante. Claro que isso em Portugal não faz sentido portanto, é sempre fundamental ter o papel do médico, apesar de já haverem pessoas, e eu fui uma delas, que fui fazer uma ressonância magnética, recebi o relatório da ressonância magnética, pus aquilo no ChatGPT, perguntei se estava tudo bem e ele disse que sim, e depois já não voltei ao médico. E acreditou no ChatGPT e não mostrou ao médico. Já não voltei ao médico, portanto, ele disse que está bem, aliás, senti-me logo melhor quando ele fez o diagnóstico. Portanto, o Dr. Google aqui na versão, aqui é um upgrade. Um bocadinho mais, é um upgrade do Dr. Google. Exatamente. João Miguel, vamos ainda, e estamos com pouco tempo, mas vamos a alguns comentários que estão a chegar. Manuel Reis, preocupado, escreve que ainda não ouviu falar de uma startup que produza alimentos, considera que é importante olhar para este setor. Deixa a pergunta ao Manuel Reis: como vamos fazer no futuro? Quem vai produzir alimentos para nos alimentar? A Ana Lopes lamenta
o espírito cultural muito entranhado nas empresas portuguesas. Escreve a Ana que, dentro das empresas portuguesas, ajudaria imenso ao aparecimento da inovação e ao desenvolvimento da inovação se as hierarquias estivessem abertas ou mais abertas a novas ideias e também a sugestões. A Eduarda Costa Ferraz enviou-nos um e-mail a propósito de uma intervenção da Helena Matos sobre o caldo cultural que levou ao aparecimento da Escola de Pintura Espanhola. Escreve a Eduarda Costa Ferraz que Portugal não dá oportunidades nas áreas mais variadas, os escolhidos e aceitos são sempre os mesmos, pelas mãos dos mesmos, não há interesse na obra dos artistas, excepto se forem recomendados pelos que interessam e que podem abrir novos espaços, enfim, novas discussões. Tudo isto é transversal a todas as áreas. Suponho também que a Eduarda esteja a referir-se à inovação e à tecnologia. Remata a Eduarda Costa Ferraz que a cultura está nas mãos de quem não tem horizontes. Enfim, é irresistível, Paulo Dimas, perguntar-lhe sobre a questão da alimentação. Há áreas onde a inteligência artificial não tem soluções? Sim, a área da alimentação é uma das áreas que está a ser explorada. Portanto, no outro dia, eu não percebo muito dessa área, mas assisti a uma apresentação de uma startup que está a trabalhar na área de transformar, portanto, no fundo, células, portanto, no fundo, replicar células do ponto de vista de criar alimentos e dar no fundo, acesso a alimentos em zonas, digamos, onde são mais escassos do género dos planeta. transgênicos, desculpem, agora está-me a faltar de transgénicos, Sim, isso mesmo, no obrigada. fundo, é a capacidade de multiplicar células, portanto, nós ainda não conseguimos sintetizar células do zero, do nada, não é? Portanto, é aquela coisa maravilhosa da vida, não é? Em que a vida é uma coisa ainda não é sintetizável. Mas se nós pegarmos em vida, nós conseguimos replicar essa vida usando métodos, digamos, de engenharia, de genética, E clonagem. E clonagem, exatamente. E, portanto, conseguimos, no fundo, transformar uma célula num bife, não é? Não sei como é que vai saber, mas é possível. É uma área muito intensa de investigação. Estávamos a discutir isso, por exemplo, no contexto de dar acesso a alimentos em regiões remotas de certas geografias e depois das tensões que são criadas em relação aos produtores locais, que obviamente não querem que isso aconteça, porque, pronto, e as tensões que existem. Mas pronto, há um imperativo aqui maior que é de facto combater a fome, e que ainda existe em muitas regiões do planeta e portanto, mas é preciso, lá está, estávamos a falar e acho que um dos ouvintes também referiu isso, que é a questão da mudança, porque uma coisa é ter a tecnologia que permite de facto dar acesso e combater a fome, outra coisa é as pessoas quererem adotar essa tecnologia e aceitarem, não é? Portanto, e esse é um mindset que é muito, enfim... É determinante. É determinante. Vai ser determinante. 1 minuto para cada um, Helena José Manuel. Bem, eu acho que há uma coisa que nós nunca podemos esquecer e que é muito relevante. É necessário, para estas tecnologias todas, para isto tudo, e para haver caldo de cultura, é necessário a chamada investigação fundamental. E, portanto, ter no sistema público e privado, porque no caso dos Estados Unidos é também sistema privado, na Europa menos, investigação fundamental, porque ela de alguma forma permite perceber o funcionamento mais profundo do mundo, no fundo, não é? E ajudar a resolver alguns destes problemas, mesmo que aquelas pessoas que estão a fazer isso. E por exemplo, quando estava aqui, uma das coisas que mudou na Alemanha, não teve consequências imediatas, mas uma das coisas que mudou na Alemanha no último século é que boa parte dos prémios Nobel antes da Segunda Guerra Mundial eram de origem alemã, tinham estudado em universidades alemãs, e depois, com o nazismo e a Segunda Guerra Mundial, mudaram-se para os Estados Unidos, não se mudaram todos, sabemos que lá ficaram alguns, muitos de nós viram aquele filme sobre o Oppenheimer, e portanto sabem que alguns ficaram lá, e alguns muito importantes, que até estavam muito avançados na altura, mas nunca mais recuperou essa capacidade, e inclusivamente nas áreas tecnológicas, neste momento tem uma percentagem de alunos que já é inferior ao do Reino Unido, quando antes era ao contrário. Portanto, e isto é algo que não, quer dizer, que em muitos aspectos não acontece apenas no sistema universitário, começa também nas escolas e naquilo que são os estímulos que são dados nas escolas.
e não naquela ideia de que, por exemplo, a máquina já faz tudo. Quer dizer, porque a máquina pode fazer muita coisa que nós fazíamos antes, mas a máquina não tem, entre outras coisas, e não sei se algum dia vai a ter, algo que muitas vezes tem a ver com aquilo que referi, que tem a ver com os sentimentos, que é a intuição. Intuição e capacidade de inventar umas coisas que não... Quer dizer, o princípio da inteligência artificial é conhecer tudo o que existe para tirar daí conclusões. Portanto, aquilo que não existe, a inteligência artificial não chegou lá. Não. Helena? Olha, eu uma acho que frase? a principal questão é que as pessoas se deixem do tremendismo. Ou seja, diferentes gerações têm vivido enormes alterações do ponto de vista tecnológico. E é óbvio que provavelmente em muitos momentos se achou que ia ser o fim do mundo. Mas nunca foi o fim do mundo. E, portanto, talvez seja melhor percebermos que ou inovamos ou morremos, ou então vamos para o reino do botão, mas se fôssemos todos para o reino do botão deixava de existir. Deixava de ser o reino do botão. Deixava de ser o reino do botão. Portanto, não é o fim do mundo. Não e é o não fim. se consegue parar a inovação. E o Paulo Dimas ajudou-nos Sim. muito a mostrar este mundo. Sim, Muito Queria obrigada. só acrescentar aqui só um ponto só para complementar, que é a questão da importância do talento jovem em ciência artificial, de criar condições para que fique em Portugal, que vá lá fora, que depois regresse. Não há problema em ir lá fora, mas têm de regressar. E estamos a criar condições para isso, com bons desafios, como o Gil referia há pouco, com conhecimento e também com condições económicas para o alcançar. E aí é que é o fundamental. Temos que criar valor económico, senão ficamos nos projetos e não no desenvolvimento económico em geral. Fica essa mensagem, Paulo Dimas. Muito obrigada. Um bom dia. É o fim do Obrigado. Contracorrente hoje. Vamos continuar aqui na fábrica de unicórnios no Beato, em Lisboa. A partir das 3 da tarde vamos conhecer projetos tecnológicos que estão a fazer a diferença. Vamos perceber como se financiam startups e também negócios ligados à tecnologia. Até já.